Olá pessoal, estamos entrando num período bem importante para as missões. Entre 3 de maio agora de 2025 e 3 de maio de 2026, estaremos em pleno ano dos 400 anos das missões, ou seja, da fundação da primeira redução jesuítica Guarani, do lado hoje brasileiro, que foi São Nicolau, e que é São Nicolau, né, fundado lá naquele 3 de maio de 1626, pelo padre Roque Gonzalez, né, de Santa Cruz, e que iniciou o processo de colonização do estado do Rio Grande do Sul, a primeira querência do Rio Grande. Em sequência, naquele período, que é o primeiro período, fundaram mais 17, ou seja, foram 18 reduções. São Francisco Xavier, em 1626, né, ali do lado de cá do Rio Uruguai, inicialmente, depois passou para o lado de lá, também fundado pelo Roque Gonzalez. Nossa Senhora Candelária do Ibiqui, em 1627, próximo à cidade do Alegrete. Assunção do Juí, em 1628, fundada por Roque Gonzalez, ao lado do rio Ijuí, onde hoje é o município de Roque Gonzalez. Nossa Senhora Candelária do Piratini, ou Caçapa-Mini, em 1628, entre os rios Piratini e o Ijuí, fundada pelo padre Roque Gonzalez, onde hoje é o município de Rolador. Nossa Senhora dos Santos Mártires do Caró, em 1628, pelo padre Roque Gonzalez e Afonso Rodrigues, local onde foram martirizados. Nesse mesmo ano, depois foi fundado Apóstolos, em 1631, próximo ao rio Ijuí. São Carlos, em 1631, também nas nascentes do Ijuí, próximo à cidade de Panambi. Santo Tomé, em 1632, fundada pelo Pedro Romero, padre, e Manuel Bernot e Luiz Ernaud, próximo à cidade de Jaguari. Veja que esse Santo Tomé depois passa para o lado de lá do rio Uruguai, como tantas outras também ocorreu da mesma forma. Natividade, em 1632, próximo à cidade de Júlio de Castilhos. São Cosme e Damião, em 1632, dirigida pelo padre Adriano Formoso, próximo a Santa Maria. Jesus Maria, em 1632, entre a cidade de Candelária e Botucaraí. Santa Ana, em 1632, próximo à cidade de Candelária. São Miguel Arcanjo, em 1632, fundada pelo Cristóvão de Mendonça e Pedro Romero, próximo a São Martinho, ali pertinho também de Santa Maria. São Cristóvão, em 1634, próximo a Vera Cruz. São Joaquim, em 1634, próximo à cidade de Arroio do Tigre. Santa Teresa, em 1634, também próximo à cidade de Passo Fundo. Veja, então foram 18 reduções naquele primeiro ciclo. Desde aquele 3 de maio de 1626, muitas histórias foram constituídas nessa ampla região, nesse amplo território missioneiro, e que muito de nós, sociedade missioneira, e também a educação, não sabem sobre o que aconteceu naquele período. Quando se faz aniversário, qualquer um de nós, né, qualquer entidade, se pensa no conjunto da vida daquela história. Depois do início das 18 reduções, e que foram atacadas pelos bandeirantes, e que foram para o outro lado do rio Uruguai, em 1638, ficou daquela primeira fase o gado introduzido no Rio Grande do Sul, lá pelo Cristóvão de Mendonça, que tinha fundado São Miguel, e que foi fundamental para a formação do tipo humano chamado gaúcho. Então, é fundamental compreender a história do Rio Grande do Sul a partir das missões. Aquele gado se multiplicou, viraram milhões de cabeças de gado. Depois de 1682, não voltaram aquelas 18 reduções expulsas ou exterminadas naquele primeiro ciclo, né, depois do ataque dos bandeirantes.
transmigraram ou fundaram 7 reduções no conjunto, os chamados 7 povos das missões, que é o que mais se conhece nos dias de hoje. Então, daquela primeira fase, das 18 reduções, se sabe muito pouquinho. Dessa segunda fase daí, então, a primeira é São Francisco de Borja, que é a nossa São Borja de hoje, fundada em 1682, pela divisão do povo de Santo Tomé. Mas veja que o povo de Santo Tomé já tinha sido fundado aqui, ou seja, aquelas famílias entrantes no processo de cristianização entraram na primeira fase missioneira. Então isso é muito importante de compreender esse processo todo, que efetivamente era um número imenso de cristãos entrando lá nas fases iniciais. Aquelas famílias foram se multiplicando dentro do processo reducional e que depois, na segunda fase, são herdeiros da primeira fase. Então, gente da primeira fase, famílias da primeira fase missioneira. Depois, então, vem São Nicolau, em 1687, né, aqui onde nós conhecemos, e que havia sido fundada lá em 1626, a primeira redução. Depois São Luís Gonzaga, também em 1687, pelo padre Miguel Fernandes, né, teve origem no povo de Concepción, do outro lado ali da Argentina. Veja que é o mesmo povo que depois funda Santo Ângelo. São Miguel Arcanjo, em 1687, transmigrou, né? São Miguel tinha sido fundado em 32 e transmigra então em 87, para o local onde hoje é o Patrimônio da Humanidade. São Lourenço, fundada em 1690 pelo padre Bernardo La Vega, originou-se então do desmembramento de Santa Maria Maior, que está do outro lado ali, perto de Porto Xavier, San Javier, lá do outro lado. Depois o Antônio Sepe divide o povo de São Miguel e forma São João Batista, e finalmente então Santo Ângelo em 1706, onde é o Entrejuiz hoje, e depois em 1707 aqui em Santo Ângelo. Veja, as famílias que formaram o segundo ciclo, então, eram entrantes no processo reducional lá no primeiro ciclo. Claro que entraram novas famílias, vamos dizer assim, novos indígenas guaranis no processo depois, já no segundo ciclo, mas são raros. A maioria são famílias formadas no primeiro ciclo e que andaram. Vamos pegar o exemplo de São Miguel, lá perto de Santa Maria, lá perto de São Martinho, foram para o outro lado do Rio Uruguai, né? Lá continuaram a vida, depois voltaram para onde hoje é São Miguel. Não é diferente, por exemplo, São Borja, que formou no primeiro ciclo Santo Tomé, ali perto da cidade de Jaguari, aqui no Rio Grande do Sul. Depois foram para onde a gente conhece Santo Tomé, do outro lado do Rio Uruguai, dividem aquele povo e formam São Borja. Ou seja, então, as famílias entrantes são daquele período inicial. Isso é importante porque muitas vezes a gente pensa que eram gente que estava, digamos, de uma forma indígena, como nós pensamos no dia de hoje, um pouco amazônico, assim, né? Não, já eram grandes profissionais de todas as áreas, especialmente na expulsão dos jesuítas depois. Então, fundidores, gente, imagina quem tocava órgão, as diversas especialidades existentes em todas as áreas, né? Então, é hora de nós reconhecermos a grandiosidade dessa história missioneira, né? Que foi uma história muito importante, né? Muito importante, e que deve ser reconhecida por todos nós, né? As missões foram constituídas pelos jesuítas, grandes escritores do mundo escreveram sobre isso, né? A mais original das sociedades já realizadas no mundo, né? Houve quem disse que o projeto constitui uma das experiências mais extraordinárias que jamais tiveram em outro lugar. Muratori, né, reconhece como um modelo sem precedentes da sociedade cristã. Jamais se teve um outro lugar onde o cristianismo foi tão pleno como aqui, né?
Os próprios jesuítas disseram que aqui foi a realização ideal do cristianismo, escreveram isso numa revista chamada Letras Edificantes e Curiosas. Voltaire, vocês lembram, chamou de triunfo da humanidade, Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América. Então, a importância das coisas todas, né? O início do cooperativismo no mundo, né? Se fala que foi nas missões. Então veja a importância de todo esse processo histórico e cultural que ocorreu aqui nas missões. Nesse período final, as pessoas que viviam naquele período, já cristãos, né, falando Guarani, eram profissionais da pecuária, da agricultura, da indústria e tantas outras áreas, né? As missões, é importante repetir isso, né? Como Voltaire, as missões foi o primeiro estado industrial da América. Os principais artigos que eram exportados, vendidos para o mundo, mate, fumo, algodão, o açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em torno, mesas, armários, baús de madeiras, esculturas, peles, curtumes, arreios de couro, rosários, escapulários, mel, fruta de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedentes de diversas indústrias, como, por exemplo, de instrumentos musicais que eram vendidos para o mundo inteiro. Tudo era vendido para a Europa, aqui na América, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, entre outros lugares, né? Então veja que esse processo histórico e cultural todo, nós somos herdeiros disso. E a importância fundamental de que a educação entre muito potentemente nesse processo para que nós efetivamente possamos juntos contar essa história para todo o mundo, Brasil, Rio Grande do Sul, e obviamente para nós missioneiros que muitos desconhecem a grandiosidade da história que temos. Então vamos nos preparar para os 400 anos, vamos contar para todos a história magnífica que nós temos. Grande abraço a todos.